Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para divulgar um material que eu acho que vai ser muito útil para muita gente, pais, professores ou simplesmente pessoas interessadas em educação, que é o tema da memória operacional ou memória de trabalho. Bom, se você não tem a menor noção do que são funções executivas, por exemplo, como controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, eu recomendo muito que você vá ao site do MEC e baixe este documento aqui, que é o PNA, o Programa Nacional de Política Nacional de Alfabetização. Tá? Você baixa lá no site do MEC, você vai encontrar explicações sobre isso, sobre muitas outras coisas. O documento fala brevemente sobre as funções executivas, porque as pesquisas recentes têm relacionado as funções executivas com o aprendizado da leitura. Existe uma relação íntima entre as duas coisas, não só da leitura, como da numeracia também, ou seja, o aprendizado de matemática. Então, eu vou dar uma breve definição aqui, só para a gente conseguir conversar sobre o assunto, mas funções executivas são funções do cérebro que têm a ver com certos processos cognitivos, que permitem que certos processos cognitivos aconteçam de forma eficaz. E a memória de trabalho é uma função executiva que tem a ver com a retenção de certas informações enquanto você processa outras. Um bom exemplo do funcionamento da memória de trabalho é, por exemplo, fazer conta de cabeça. Quando você faz conta de cabeça, você tem de conservar certos números, os números iniciais, aplicar regras matemáticas já conhecidas até chegar a um resultado. Quando você aprende a ler, quando a criança aprende a ler, existe também uma grande demanda sobre a memória operacional, porque ela tem de ser capaz de relacionar letras e sons, grafemas e fonemas, juntá-los, fundi-los para que eles formem palavras, e depois essas palavras se juntam para formar frases, as frases se juntam para formar parágrafos, os parágrafos formam textos, e se a criança tem baixa memória operacional, ela vai ter dificuldade de ser alfabetizada e, sendo alfabetizada aos trancos e barrancos, vai ter dificuldade de compreender o que leu. Então, você vê, o tema é importantíssimo. E uma das pesquisadoras que colaboraram na elaboração do material sobre literacia familiar, também do MEC, aquele guia Conta Pra Mim, que eu já falei para vocês baixarem também, ela se chama Pascale de Abreu. Ela não é brasileira, se não me engano ela é casada com um brasileiro, e ela fez pesquisas aqui no Brasil exatamente sobre o assunto das funções executivas e o seu relacionamento com o aprendizado. Ela pegou aí crianças carentes da Bahia e de São Paulo e fez uma série de pesquisas com essas crianças e tal. Ela e outros pesquisadores, lógico, e no site da Universidade de Luxemburgo você baixa essa belezinha aqui, ó. Isso aqui que eu queria que vocês baixassem hoje, que é Memória Operacional e Aprendizado Guia Prático. Gente, esse documento é de fácil leitura, tá? Você não precisa ser um pesquisador técnico para entender o que está escrito aqui. Existem duas seções aqui que eu considero assim de ouro, que são Descobrindo Problemas de Memória Operacional em Sala de Aula, tá? É claro que não serve só para professores, serve para pais também. E depois, ajudando crianças com problemas de memória operacional. Então, a criança que tem dificuldade de memória operacional é aquela criança que geralmente é taxada de avoada. A gente fala as coisas para ele, entra por um ouvido e sai pelo outro, ele não presta atenção, ele ele é desinteressado. E muitas vezes o que está acontecendo ali é que a criança está com uma memória de trabalho fraca, pouco desenvolvida. A memória é como um músculo que você tem que desenvolver, porque senão ela vai atrofiar. E a primeira infância é o período de ouro para desenvolvimento da memória operacional. Então, é muito importante que dificuldades na memória operacional sejam identificadas logo e sejam remediadas. Então, relacionado a esses assuntos, existe um outro que eu gostaria muito de comentar nesse vídeo, embora brevemente, que é o seguinte:
existe farta pesquisa comprovando que os dispositivos multitarefas, ou seja, smartphones, tablets, o próprio computador, eles prejudicam a qualidade da memória. Tá? Então, quando uma criança realiza uma tarefa em conjunto com várias outras tarefas, ela vai ter mais dificuldade de atenção e ela vai ter, portanto, mais dificuldade de se lembrar do que ela estudou ou do que ela leu. E vai ter dificuldade de discernir o que é relevante do que é irrelevante e vai ter mais dificuldade de coibir pensamentos e comportamentos inadequados, ou seja, quando a gente diz inadequado, é inadequado à tarefa que ela está resolvendo, que ela está executando. Né? Então é uma criança que vai ter aí enormes dificuldades para resolver às vezes problemas simples, porque ela é facilmente distraída. Existe um livro de um autor chamado Nicholas Carr, que foi traduzido para o português. Em português ficou Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Esse autor confessa, em um determinado momento, que depois de 10 anos utilizando a internet, ele percebeu que ele foi ficando mais burro e mais incapaz de ler, por exemplo, narrativas longas, narrativas ficcionais longas. Foi ele fazer essa confissão e um monte de escritores de renome e pesquisadores confessaram a mesma coisa. Falaram, olha, eu também, né, faz muito tempo, aliás, que eu não leio uma grande obra de ficção, uma obra extensa de ficção. A qualidade da minha atenção piorou e eu tenho pensado, ou melhor, eu tenho lido da mesma forma como eu tenho pensado ao utilizar a internet. Como é que a gente pensa quando a gente utiliza a internet? A gente pensa de forma rápida e fragmentada. Então, eles perceberam que eles estavam lendo dessa forma também, lendo muito rápido, de forma fragmentada, com dificuldade de conectar começo, meio e fim. Se isso acontece com adultos que não são nativos digitais, né, imagine o que está acontecendo com as nossas crianças, né, que nem tiveram a experiência de se formarem leitores. Então é por isso que esse assunto da leitura em voz alta, da leitura, da literacia familiar, né, ou seja, o desenvolvimento de hábitos de leitura dentro de casa, para que as crianças leiam bem e leiam muito. E quem lê muito, lê melhor. Né? Esse assunto é absolutamente fundamental na nossa era, principalmente. Né? Porque se essa relação com os livros e com a leitura não for construída desde cedo e dentro de casa, é quase certo que essa criança vai crescer um mau leitor. Né? Vai ler pouco, não vai ter paciência para ler, né, leituras mais exigentes e consequentemente, não vai ler tão bem. A gente pode correr o risco, sim, de ter perdas sucessivas de qualidade de leitura, sucessivas que eu digo assim, nas futuras gerações, né, uma geração ser pior do que a anterior na qualidade de leitura. Isso é uma coisa muito terrível, né, e que, tendo conhecimento disso, quem tem filhos ou quem é professor tem a obrigação de ir contra essa tendência, né? Controlando o uso de aparelhos eletrônicos, né? Eu não estou dizendo banir completamente o uso. É claro que numa certa idade, ou a recomendação das associações internacionais de pediatria é que o uso seja zero, né? Zero exposição a telas até os 2 anos. Mas uma vez que a criança já tem uma idade, já tem uma maturidade para usar esses aparelhos, esse uso tem que ser um uso controlado e principalmente, para cada minuto de uso desses aparelhos, muito mais minutos de leitura em voz alta, de leitura partilhada e de convivência familiar. Bom, é isso. Eu espero que você acesse esse documento, né, baixe, leia pelo menos essas sessões aí que eu mencionei e que você possa fazer algo bom aí pelos seus filhos ou pelos seus alunos, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.